sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Cascacite Podcast. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial, Maria das Graças Vilas Boas, terapeuta corporal e rolfista. Seja bem-vinda, Graça. Prazer recebê-la aqui. Obrigada, Suelen. É um prazer estar de volta a Cascavel depois de 50 anos, né? E trazendo essa técnica maravilhosa do que é o Rolfing. Vamos lá. Vai contar um pouco da história, porque se você está retornando a Cascavel, significa que teve algumas coisas fora, pelo país ou no exterior, pelo mundo, como é que foi? Pelo país, pelo mundo, pelo exterior, morando fora há muitos anos, e então voltei à terra, onde eu passei minha juventude, casei aqui em Cascavel e saí daqui em 1971. Estou retornando agora. Recente! Estou retornando agora e voltei o ano passado. Então Agosto. seja bem-vinda novamente. Obrigada. Cascavelense, então? Cascavelense. Eu acho que eu voltei nas raízes. Isso é muito bom. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Para iniciar a nossa conversa, nosso bate-papo aqui, eu tenho 2 flyers que contam um pouco sobre a sua trajetória, a sua história, mas eu quero ouvir mais de você. Conheço você há pouco tempo, mas eu quero conhecer um pouco mais sobre quem é a Graça, quem é essa pessoa que transmite uma paz. Porque quando eu conheci você, eu falei pra Aline, depois eu passei e falei pra ela assim, menina, dá vontade de ficar conversando com você um bom tempo. Porque você é uma pessoa que, além de ter experiência para compartilhar, traz uma leveza na fala. Sabe assim? Eu acho que eu vou precisar de umas sessões a mais, uns cuidados a mais. Mas vou ler um pouco sobre a trajetória da Graça aqui, para o pessoal de casa ouvir e saber um pouco mais como que é essa profissional. Com uma ampla trajetória, ela obteve o título de mestre em recursos humanos pela Universidade de Extremadura, em Badajoz, Espanha. na Espanha. Além disso, é especialista em mediação de conflitos e estresse, com foco na afetividade como fator crucial nas relações humanas. E principalmente tornou-se terapeuta corporal. Fala um pouco para mim aí, para nós, como que é essa profissão. Porque abrange também em rolfista, a pronúncia eu não vou conseguir fazer. The Rolf Institute. The Rolf Institute de Boulder, Colorado, nos Estados Unidos. Então, 2003. As suas formações foram, a maioria delas fora. Eu fiz a faculdade em Curitiba. Sim. Né? Depois o mestrado em Badajoz, na Espanha. E a formação de rolfista eu fiz no Colorado e fiquei morando muito tempo nos Estados Unidos, né? E a origem, a palavra rolfing, como que desenvolveu e de onde vem essa palavra? Para quem não... Já que você quer conhecer um pouquinho da minha história, né, eu fui bailarina durante 40 anos. Dancei flamenco, jazz, fui para Nova York, lá na Broadway, blá, blá, blá. Eu era bastante agitada. E agora que eu sou mais peaceful. Tá mais o quê? Peaceful. Tipo assim, mais calma. Mais zen? É. Então você não era essa paz, tranquilidade, não? Não, imagina! Era da noite. Pensa uma bichinha danada. Continue. Eu acho que algumas pessoas aqui em Cascavel devem lembrar da Graça, que era cantora de rock numa banda. Cantava na Rádio Colmeia, declamava poesia. Enfim, então tudo isso me levou a uma busca do meu interior. Eu casei com 17 anos, muito apaixonada, tive 2 filhos, mas algo em mim era inquieto. Eu precisava estar mudando. E a minha mãe dizia assim, menina, sossega, pedra que rola muito não cria limo. E aquilo me deixava crazy, sabe? Assim, falei, eu não quero criar limo em lugar nenhum. É como se aquele limo na pedra estivesse me sufocando. Sabe o que é limo na pedra? Aquela coisa verde? E eu dizia, não, eu quero rolar muito. E realmente eu rolei muito, né? Em países, assim, qual que é a média? Só para ter uma ideia. Eu fiz várias viagens, mas que eu fiquei assim, foi mesmo a Espanha e os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos, com certeza, muitos anos mesmo. Mas a tua pergunta sobre como que o Rolf apareceu na minha vida, sim. Eu estava morando em Curitiba, né? Uma dessas épocas, entre indas e vindas dos Estados Unidos, estava em Curitiba,
E uma sobrinha minha, Érica, estava fazendo fisioterapia. E ela chegou na minha casa, ela morava comigo. Tia, eu soube de um negócio na aula de fisioterapia, de uma técnica que faz assim, assim. E aquilo me deixou muito curiosa. Falei, eu quero aprender isso aí. Quero saber. Quero saber. Por quê? Eu já tinha uma empresa de de consultoria de recursos humanos. Eu trabalhava com as pessoas, já tinha feito meu mestrado, fiz essa parte da afetividade, a mola na relação do trabalho. Fiz um trabalho muito intenso com motoristas de ônibus e cobradores de uma empresa em Curitiba, Marechal, né? E foi um estúdio de caso e tudo mais. E eles traziam reclamações de dores musculares. Pelo tempo? Pelo tempo e tal. Ficar sentado, ou estresse, ou emoção, o estresse do trânsito e tudo. E aquilo eu falei, eu não entendo muito bem de anatomia, como é que eu vou ajudar essas pessoas a aliviar a dor? Então eu trabalhava com movimento corporal, com dança e tal, mas eu não tinha a profundidade que o Rolf depois me trouxe. E aí eu fui averiguar no Brasil onde é que tinha sobre isso, e eu descobri uma rolfista em Curitiba, fiz as sessões com ela, e falei, eu quero fazer esse negócio aí. E eu vou fazer lá nos Estados Unidos. Eu sei que eu peguei um dinheiro que eu tinha aí, na época, acho que deveria ser mais ou menos, sei lá, uns $100 mil, sabe assim. Fiz meus cálculos e fui para os Estados Unidos em setembro de 2001. Eu cheguei lá dia 6 de setembro de 2001. E dia 11 de setembro de 2001, eu tinha programado de fazer uma sessão de Rolf com a rolfista que escreveu esse livro. Sim. Opa, tá aqui, ó. Tá? Ela escreveu esse livro aqui, doutora Rosemary Fites. Ela foi discípula da Ida Rolf. Só que daí você sabe o que aconteceu aquele dia, né? Aí das Torres. Sim. Aí eu tava lá, não sei o quê, blá, blá. Ficou mais um tempo, né? Até reorganizar aquilo ali. Mas, enfim, eu fui pro Colorado. Aí cheguei no Colorado, teve problema da guerra do Iraque, não sei o quê. Aquele dinheiro que eu tinha calculado mais ou menos que ia dar aí uns 2 por 1, foi 4,5 por 1, daí tive que pegar mais dinheiro, então foi alto investimento. Eu fiquei quase 3 anos no Colorado estudando, e aí teve muitos perrengues. A gente vai chegar na parte do perrengue, mas você foi crua pra lá no sentido de idioma? Fui mais ou menos crua, Porque não eu percebo tão. que em algumas frases você usa bastante. Uso. Mas isso se tornou um hábito lá? Ou você já falava um pouco de Não, inglês? se tornou um hábito lá. Se tornou um hábito lá. Mas quando eu fui para fazer formação, o meu inglês era básico, sabe? Assim, não, eu vou e vou. E fui. É que não é ali, né? Não é Santa Teresa, você deu errado, volta embora. Você tá do outro lado. Não. Tá bem longe de casa. E tem alguns perrengues lá da formação que foi bem interessante. Conta um pra nós. Bom, primeiramente, eu cheguei no Colorado, em Boulder, na cidade, e eu já tinha feito uma reserva para ficar morando na casa de uma pessoa, assim, alugar o quarto e tal, né? Aí quando eu chego lá, não tinha ninguém na casa. A mulher deixou um bilhete na porta, assim. Ah, eu fui para as montanhas, o teu quarto é não sei aonde, tinha 2 cachorros, não sei o quê, assim. E eu falei, meu Cadê Deus a do céu. recepção? Cadê os cachorros lá? Não! Ei, welcome, não tem nada. A plaquinha escrito graça, tô Graça, chegando. tô chegando. Né? A limusine, não teve? Eu falei assim, agora? Brand, um café da manhã? Não tinha nada disso, não. E eu falei, eu não vou ficar aqui, não. Aí fui, e eu fui procurar um outro lugar. Falei, não vou ficar aqui. Dormi lá uma noite. O guarda-roupa tinha roupa de outra pessoa, não sei o quê, aquelas coisas, né? E fui, achei o tipo de um motel, que lá o motel é diferente, né? Fiquei ali e fui no Rolf Institute e falei, escuta, eu preciso encontrar um outro lugar. Aí quando eu voltei na casa da mulher, ela disse, mas como? Ninguém nunca fez isso. Falei, pois eu tô fazendo. E fui, né? Aquela coisa de... Aí encontrei uma pessoa. Esperava o quê? Não me recebeu com bolachas? Com bolacha. Chá da tarde, Chá da nada? tarde, bacon, eggs. Aí, então, eu fui procurar uma outra casa, encontrei uma pessoa. Ela morava... Até porque meu narizinho era meio empinado na época, sabe? Assim, ai, quero um banheiro só pra mim. Não compartilho. Nossa Senhora. Quebrei o nariz várias vezes. Por isso que eu sou mais calma hoje, sabe assim?
aquela coisa assim. Não era normal essa pessoa? Não. Se eu tivesse conhecido a Graça da noite, não, eu teria iniciado um podcast diferente. Diferente, tipo assim, eu morava numa casa de 300 metros quadrados em Curitiba sozinho, com 5 suítes, não sei o que e tal, né? Então, e aí, dividir um banheiro. E aí eu cheguei na casa dessa mulher, é uma descendente de alemã, tinha sido freira, bem simplesinho o apartamento dela. E eu tinha comentado a história e tal, ela chegou pra mim e disse assim, ó, era um banheiro, 2 quartos, um corredor, uma cozinha. Isso. Uma salinha com uma televisão desse tamanho assim. Ela disse assim, isso aqui tá bom pra você? It's enough? Oh, ok. Great. Aí ela abriu a geladeira. Ó, aqui você usa essa partezinha da prateleira pra você, tá bom? Ótimo. Aqui tá 2 armarinhos, 2 portinhas. Você pode colocar suas coisas ali. Ok, tá tudo certo. Ela só dizia assim, good morning, good night, every single day. Ok. Então aquilo foi pra mim assim, aquela coisa. Mas no instituto, o pessoal era muito legal, sabe? Assim, os professores e tal. Outro detalhe da Graça. Onde eu dormia não era tão importante. Quando entrou mas o lugar de que eu fiz o curso é. Quando entrou o professor de anatomia na sala, eu falei, esse cara aí não deve saber nada. De chinelo, bermuda e camiseta bem soltona, assim. Preconceito, né? Aí começa a transformação. Aí começa a transformação. Nossa, ele deu um show, sabe? Assim, de anatomia, um show. John Martin, nome dele. Foi um professor excelente. E eles fizeram mais uma prova comigo. Eu já tinha feito um teste aqui no Brasil, porque existe a Associação Brasileira de Rolf aqui, que é vinculada aos Estados Unidos, certo? E tem que fazer antes de ir para lá, no caso? Não necessariamente, mas eu já tinha feito alguma coisa aqui, então foi encaminhado, né? Mas lá eles iam fazer mais uma prova de anatomia, fisiologia, todas essas coisas assim, para ver se eu conseguiria entrar num determinado módulo, certo? E eu já estava atendendo na clínica, na parte prática, com os outros alunos, assim, sabe? Já tem a parte prática desde o primeiro dia. E fui fazer a tal da prova e fui reprovada. Oh, my God. E agora? O que eu faço? Já paguei, volto para casa, comecei a chorar, não sei o quê. Aí o John Martin disse, Graça, calma, tem que ir. Tá tudo certo. Faz o seguinte, continua na clínica, sua mão é ótima, não sei o quê. Aí ele me deu vários livros, assim, uns 3 livros, marcando. Você estuda isso aqui, Graça. Quando você estiver pronta, você me avisa. Sim. Aí, dali um mês, eu falei para ele, ó, tô pronta. Era o dia do meu aniversário, 1º de novembro. Ele disse assim, ok, então você pode ficar fazendo a prova aqui e nós vamos almoçar. Ele me deixou sozinho com os livros, a prova. Não abri nenhum livro, nada, fiz o que eu sabia. E tem um detalhe, Sueli. Ele pediu a prova em português para a Associação Brasileira. E eu achei assim, the best. Eu falei, meu Deus. E ao mesmo tempo, tipo, agora que eu estudei tudo em inglês, ele manda em Agora eu português. traduzo. Google Tradutor, por favor. E aí eu fiz, eles voltaram, ele pegou a prova e tal, e passou um dia, passou outro dia, e ele chega na sala e eu... Aí no 3º dia ele disse, Maria, ele me chamava de Maria. You pass, that's okay. Isso significa o quê? Você passou, tá tudo certo. Ótimo. Aí, tá, beleza. Só que, então, eu sempre digo que tudo acontece por uma razão. Né? Nesse meio tempo que eu estava angustiada para estudar e tal, a mulher aonde eu morava, e o nome dela era Rosie, né? A Marta Rosie, ela percebeu e me perguntou, e ela começou a dar aula, me ensinar. Ela se tornou uma pessoa fantástica, assim, sabe? Ela não estava mais tão fechada. A da casa, que te recebeu. A segunda, né? Sim, da segunda casa. Aí ela começou a ficar mais amigável comigo, assim, me convidava para sair, para almoçar fora, junto com ela. E ela pegou no meu pé, né? Para estudar, me corrigir as palavras em inglês e tal. Então ela se tornou uma grande amiga. Olha que bom. E depois ela me confessou, né? Ela tinha um câncer de garganta. E eu comecei a fazer um trabalho com ela também. E ela gostaria muito de visitar o Brasil. Olha, a Marta, ela disse assim,
My life before Maria e after Maria. Tipo assim, minha vida antes e depois da Maria. Ela mudou os quadros que ela tinha. Assim, meio de freira. Ela dançava comigo, dançava samba e tal. Aí, a coisa foi Encontrei alguém. Encontrou e tal. E, infelizmente, a Marta faleceu 2 anos depois, né? Mas nesse período que eu fiquei morando com ela, eu tive daí meus intervalos, né, de férias. Eu vinha para New Jersey, ficava um tempo, depois vinha aqui pro Brasil, passava um tempo e retornava para lá. Enfim. Foram 3 anos e meio? Não, foram quase 3 anos. Chegaram tá. a completar 3 anos. Então, era assim, das 8 da manhã às 6 da tarde. E nesse meio tempo aí, né, eu convivendo com as pessoas lá, tinha problema de neve, um dia ficamos sem luz, ela entrou em desespero, eu falei, mas por que tá em desespero? Graça, a gente vai morrer congelado aqui, tem que ver no motel se a gente consegue, porque deu um problema na eletricidade. Então, era uma experiência que pra mim, tipo assim, tá sem luz, pega uma vela, tudo certo. Não, mas acontece que tava 10 graus negativo. Não tem como acender uma vela. A não ser que seja uma carreira de vela. Mas, enfim, então a solidariedade naqueles momentos, sabe? Tem problema de tempestade de neve e tal. E uma outra situação que foi uma experiência incrível, que umas pessoas que estavam fazendo uma expedição para trabalhar com os índios em Dakota do Sul, estavam procurando uma golfista para ir junto com a expedição. E essa pessoa morava embaixo da casa, assim, era uma casa era um prédiozinho de 2 andares, né? Mas tinha... Não, a parte de baixo tinha os moradores de baixo e a gente morava em cima. Sim. E o Fred, que morava embaixo, chegou para mim, Graça, a gente tá fazendo uma expedição para Dakota do Sul. Era em janeiro, e janeiro lá é inverno brabo. Por isso que o Natal é em dezembro. Inverno brabo. Você não quer ir junto? Olha, vambora. Falou, vamos junto, eu tô indo. Depois eu vou ver onde é que é. Aprenda no caminho. Aprenda no caminho. Meu Deus. Então tá, lá se fomos nós, né? Porque o Colorado tá aqui e Dakota do Sul é vizinho dele, mas era um pouco mais para cima, né? Então a gente saiu do Boulder, aqui do Colorado, que é perto de Denver, que é a capital do Colorado, e fomos subindo para Dakota do Sul. Aí chegamos no meio do nada. Pensa o que é assim. Pine Ridge, umas montanhinhas, umas colinas, e lá se apresentava então um local que os índios viviam, né? Sim. Bem filme mesmo. Bem filme, mas não era aqueles índios que você imagina o Sul, Lakota, lá, não. Bonito? Aqueles índios bonitos? Não. Aqueles índios que a gente vê. Não é aqueles índios, não. Não é aqueles índios bonitos. Problema de droga. Literalmente não era sabe, assim, bonito. Jogando videogame, nenhuma planta. Qual era a finalidade dessa expedição nessa região dos índios? É ensiná-los a usar comida de supermercado. Parece brincadeira, né? Porque aí o governo, então, manda muito alimento, porque é uma compensação, seja o que for, né? E a gente ia ensiná-los. E aí tinha a parte corporal, né? Que o golfista fosse trabalhar com... E as mulheres todas, assim, tipo, desgostosa dos companheiros, sabe? Assim. E eu fiquei na casa de uma matriarca, que ela chamava Blue Moon, né? Que ela estava tentando ainda segurar aquela cultura dos índios e tal. Foi maravilhosa a minha experiência. Eu fui 2 vezes, em 2 expedições, sabe? Mas tem uma passagem bem engraçada, aí eu vou falar. Fica à vontade. Você começou a rir antes de contar? Não, é porque a gente estava indo para lá e eu, quando tenho vontade de fazer xixi, pare o carro, eu faço em qualquer lugar na estrada. Na estrada? Na estrada, porque não tinha nada no lugar para parar. Fred, para. Graça, olha o frio. Eu falei, não interessa. Meu Deus do céu. O pipi saiu que nem estalactites. Sabe assim, aquelas grutas que tem estalactite, estalagmite? Sai no meio e congela. Congela tudo, sabe assim? Eu falei pra você. Mas, enfim, são coisas que você lembra, né? Não tem como você esquecer disso. E eu acho que vale a pena contar também. Não, isso na verdade, são experiências quando você vai contando pros outros. Essa questão de você falar assim, de chegar num ambiente e não tá acostumado, porque você tem uma casa de 300 e poucos metros quadrados e ter que dividir um banheiro. Eu passei por isso em Florianópolis. Alguns anos atrás, quando eu fui pra lá. E aí eu cheguei numa, tipo assim, o bairro maravilhoso.
Mas a casa que nós locamos era compartilhada com quase 20 pessoas. E nós estávamos em um quarto dividido por madeira, cortina. A moça que foi comigo, ela desistiu na hora. Meu Deus, Ela falou, né? não, o cara pode ficar com o dinheiro que tá e vamos, ó, tá? Linha na pipa. Saiu nós duas com as malinhas do lado de fora, esperando. Porque não teve condição. Então, mas são coisas assim que, tipo, eu estou aqui e eu vou vivenciar isso. Eu já estava numa fase da minha vida, assim... Você foi pra lá com qual idade? Não, eu fui pra lá, já tinha mais de 50. Experiência, hein? Dessa vez para fazer o Rolf. Eu já tinha ido antes com 32 para dançar lá nas escolas da Broadway, Alvin Ailey, John Wolfe, balé, blá, né? Mas aí eu ia de vez em quando e voltava. Mas para estudar, eu tava com 50, 51 anos, né? Então, eu já tinha começado a estudar um pouco mais sobre o budismo. Com 36 anos eu comecei a estudar sobre o budismo. É um tal do calms down, assim, relaxar. Uma vez eu fui para o México, lá em Cancún, uma turma de amigas, eu estava acelerada naquela época. Nossa vida! Era consultora executiva, você imagina. Aí eu conheci um cacique asteca. Não é o índio da Dakota do Sul, não. Não, era um cacique asteca, né? Assim... Bem zen? Bem, assim, bem, sabe? Até tive uma fera, aquela coisa. Nossa, essa história daí é uma coisa à parte. Tá. Ele disse assim, te queda tranquila, mulher, temos mais tempo do que vida. Eu falei, cara, aí tem razão. Desculpa, eu vou pedir pra não... Não, eu vou falar. Tá. Fique tranquila, mulher, nós temos mais tempo do que vida. E deu aquele... Gente, frase inteligente. O tempo, a gente fala assim, eu não tenho tempo porque eu não tô... Calma, o tempo tá aí. Sempre o tempo existiu. Uhum. Quem existe há pouco tempo somos nós aqui na Terra, que é 1 segundo, né? Então, o tempo tá aí. Eu nasci aqui e vou morrer ali. Então, nós temos mais tempo do que vida. Cuide da vida. Aí sim eu comecei a prestar mais atenção na minha própria vida. Eu sempre fui meio desapegada também, sabe assim? Fui meio... Isso era uma coisa sempre minha, assim, eu não sou de carregar muita coisa. Tipo, se eu tiver que sair de uma casa de 500 metros para ir morar num quarto, vou e tal. Eu nunca tive problema assim, né? Entendi. Eu chego, me adapto. Adaptabilidade. Mas depois disso eu fui entendendo o que é a minha vida nesse processo. E quando eu fiz o processo do Rolf, antes de eu ir para os Estados Unidos, eu tinha feito algumas sessões no Brasil. E eu estava indecisa em determinada situação emocional. Tem essa questão do Rolf. Você sai de cima do muro e você cai para o lado certo. Entendeu? A indecisão vai fazer Rolf que você vai decidir o que deve ser feito. Então, isso me deu muita certeza daquilo que eu quero. Mesmo que aconteça uma perrengue, sei lá o quê, fiquei sem dinheiro, como é que eu vou fazer? Eu falei, tá tudo certo. Da mesma maneira que a tua amiga lá, a Marta, existe uma Marta antes da Maria e também existe uma Maria antes do Rolf. Antes do Rolf, com certeza. E depois do Rolf. E depois do Rolf, ter a Maria antes do câncer e depois do câncer. Essa é uma outra história que aconteceu lá nos Estados Unidos comigo. Agora, dessa última vez que eu fui. É uma outra história. Daí vamos deixar para falar disso depois, num outro contexto. Mas aqui em relação... porque assim, tudo que a gente vivencia, a gente vai ter que compartilhar. E é o que você está trazendo. Em valores... Hoje, se uma pessoa for fazer um curso de Rolfing, para ela ser Rolfista, isso ser uma profissão de valores de investimento, qual que seria um mínimo desembolsado? Porque não para de estudar. Não para de estudar. Aí o Rolf tem a parte da anatomia. Se a pessoa, por exemplo, ela tem uma fisioterapeuta, ela já vai pular isso aí. Eles vão fazer um teste com ela, já entra na parte prática do Rolf. Né? A liberação miofascial, diferente da liberação miofascial que, em geral, se faz. Aqui não tem crítica à massoterapeuta que faz liberação miofascial. É que o Rolf tem uma liberação seguindo um protocolo. Sim. Então, por isso que é diferente a forma que você manipula pelo Rolfing
e a forma que você manipula pela massoterapia. Eu também fiz o curso de massoterapia. Então, o jeito da mão é diferente. Hoje, olha, é caro. Diria assim, deve estar em torno dos $15.000 cada módulo, certo? Não sei como é que está aqui na Associação Brasileira, porque normalmente eles cobram por dólar, porque vem professor de lá, Sim. tem professor daqui. Teria que averiguar junto à associação, não vou falar assim, mas eu gastei muito. É um investimento para um... Eu posso dizer que todo o meu capital, 90% eu investi em conhecimento, certo? Não imobilizei e tal, e tipo assim, eu investi no meu conhecimento e eu tenho, assim, aquela certeza e fé, aonde eu vou, eu monto a minha tenda e eu me viro. Me dê 3 pessoas para eu atender, e dali dessas 3 pessoas vai ser uma multiplicação geométrica. Eu imagino como que é o teu trabalho, então. Uhum. Em relação à aceitação, quais são os desafios ou críticas comuns associados aos Rolfing e como eles podem ser abordados? Porque, por exemplo, quem não conhece pode falar que é uma bobeira. Pode falar. Eu nunca ouvi falar. Essa é a primeira frase. É? O que é isso? Eu nunca ouvi falar. Porque quando você me comentou, eu realmente disse, eu desconheço. E aí a gente vai lá pesquisar, saber o que que é. Então, assim, como lidar com, né? Como explicar isso para as pessoas? Então, veja, nós, seres humanos, temos muita dificuldade com mudanças. Nós somos conservadores. Eu falo por mim também, né? Tem as pessoas mais curiosas, tem as pessoas conservadoras. E eu não vou mudar. Pronto. Ponto final. Okay. Então, não está aberta a inovação, as coisas novas que estão acontecendo no mundo, não quero saber. Ah, não quero nem saber de celular. Eu não quero aprender, não quero fazer Pix, não quero... Ah, tudo bem também, né? Agora, se você abrir uma curiosidade, tipo assim, eu sou uma rolfista. Nossa, o que é isso? É com H ou com R? Já gera curiosidade só no nome, na pronúncia? Então, tipo assim, olha, pesquisa no Google, vai lá, veja, mas leia o que é. Uhum. O Rolf é uma fisioterapia sofisticada e refinada, porque existem muitos rolfistas que são fisioterapeutas e médicos. Um dos meus professores, o Dr. Luiz Bertolucci, ele é um fisiatra em São Paulo. Fisiatra é um ortopedista que vai para o lado da fisiologia, né? Então, para ele foi uma paixão e ele desenvolveu tanto o método Rolfing e ele foi para a tensigridade, sabe assim, ele usou micro no tecido para saber quando que tem o relaxamento, a contração, aquela coisa toda. E ele atende no Hospital Albert Einstein, entendeu? Em São Paulo, tem doutorado, pós-doutorado pela USP e tudo mais, o Pedro Prado também, que foram os primeiros rolfistas do Brasil. Então, São Paulo, você falar em Rolf, na capital, pumba, né? Deve ter, sei lá, uns 200 rolfistas em São Paulo, na capital. Pelo fato deles já estarem habituados com isso. Já está habituado com isso, né? Então, Cascavel precisa então, Cascavel abrir os olhos e os ouvidos para essa área. Essa área do Rolf. Então, a minha intenção realmente é divulgar o Rolf na região de Cascavel, né? Para que pessoas interessadas falem, nossa, eu quero ser rolfista. Ótimo, encaminho, eu faço um preparo, que tem um protocolo, né? Eu quero fazer também uma palestra na Universidade de Fisioterapia, aqui em Cascavel, já conversei com o professor, né? Fazer uma palestra sobre Rolf. Fisioterapeutas, olha que fantástico esse método. Olha quanta coisa que você pode ajudar uma pessoa a aliviar a dor, entendeu? Com manobras. Então, assim, nossa, é maravilhoso. Acho que você experimentou alguma coisa, né? Eu experimentei. Na verdade, para quem tá acompanhando a gente, eu fiz uma sessão de Rolfing com a Graça. A gente fez uma sessão apenas, mas eu já notei a diferença, já notei no mesmo dia. Foi muito engraçado. Eu dei um grito dentro do lugar, de sair dando risada, né? Pelo resultado que fez com que aquilo ali, através do que ela me passou, aconteceu. Foi muito engraçado. Mas é um cuidado, é um zelo e realmente mudou. Tipo,
Um dia, uma sessão. Quanto tempo levamos? 40 minutos? Eu acho que foi um pouquinho mais, porque tem a Pela avaliação conversa? da caminhada e tal, tudo isso já está dentro do protocolo, né? Perceber como que a pessoa caminha, Sim. as articulações, como estão articulando, né? Então, depois que vai para a maca, aí eu já observo os pontos para ser trabalhado. Muito bom. Em geral, é 1 hora e 15. Mas foi muito bom. Então, assim, a sensação. Primeiro que o negócio faz deitar, né? Eu amo dormir. Então, eu relaxei bem, confiei na profissional que estava na minha frente. Mas eu descansei, assim. Então, toque, a sensação quando você colocava a mão nas minhas costas. E daí a pouco, né? Porque eu peso 85 quilos. Daí você para e pensa, uma pessoa tão grande, pesada, e ela levantando lá como se fosse nada. Mas são os cuidados e as técnicas que usam. Técnica. Então, a fáscia, né? Essa parte que a gente trabalha, é o maior órgão sensorial do nosso corpo. E agora a neurociência explica, tá? A fáscia, ela guarda as nossas memórias. Então, se eu estou manipulando, né, essas memórias, está trazendo também um release, né, um alívio dessas memórias. Mesmo que a pessoa não fale. Mas, em geral, a pessoa acaba falando alguma coisa que vivenciou e tal. E eu tenho o caso de uma paciente nos Estados Unidos, quando eu morei em Sarasota. Ela tinha lúpus há 20 anos e o processo com o Rolf e ela falar algo que ela nunca tinha falado na vida, porque eu também trabalho com a parte da psicologia corporal haitiana, né? E a pessoa traz a história e guarda, e quando ela abre, vem o alívio. Por que que ela desenvolveu o lúpus e tudo mais. E junto com a reumatologista, a médica dela, depois de 20 anos, em 4 meses, ela estava praticamente curada, porque ela fez exame de sangue e não acusou mais nada do lúpus. E eu conversei com... sangue, né? É no sangue, é uma inflamação, né? Ela tinha dor, assim, que não podia encostar a mão. E eu conversei com ela faz 10 dias. Tá tudo certo. Isso já deve fazer, acho que uns 5 anos, atendi ela. Nossa, após 5 anos, Sim, mantém? mantém. Olha que isso é diferente, hein? Eu quero fazer uma pergunta que eu tô curiosa, porque o exemplo, você é especialista nisso Uhum, e na região oeste você é a única. sim. Aí tem outras cidades aqui também. Uhum. Mas se você cuida dos outros, quem faz Rolf em você? Ah, eu vou para Curitiba, tem uma rolfista muito boa lá. É a mesma que fez no início ou não? Não, não. Essa que cuida de mim, ela foi minha discípula. Isso é bom. Isso é bom. E eu tenho uma outra em São Paulo. Dá pra ver que o negócio funciona, né? Funciona. E eu Porque tenho... hoje você é cliente. Eu sou cliente. Que E ela é legal. uma que dava assim, não, a Graça, gente, ela foi minha rolfista, sabe assim, minha mestra e tal. E ela é ótima, a Viviane, que inclusive ela é fisioterapeuta. Né? E eu tenho a Marilene em São Paulo, que nós participamos nos Estados Unidos, que essa também é outra Graça que rola mundo, né? Ela é psicóloga, psicóloga, biofísica e, meu Deus, super estudiosa. E nós participamos do primeiro Congresso Internacional da Fáscia em 2007, na Escola de Medicina de Harvard. E ela apresentou um trabalho. Essa rolfista é porreta. Essa é a que cuida de você. Que cuida de mim também. Uma das coisas que tá aqui no seu flyer é assim, ó, benefícios do Rolf. Libera as tensões e a rigidez. Pode falar um pouco sobre qual é o benefício que ele vai trazer através do Rolfing para mim? Uhum. Então vamos lá. Quando que a pessoa me procura? Vamos supor assim, né? Ou ela vem para uma indicação médica, dentista ou psicóloga, ou psicanalista, né? Ou simplesmente assim, eu quero saber o que é isso aqui, tô curiosa, né? Aí eu pergunto, tem alguma parte do seu corpo que te incomoda? Ou tem algum padrão de comportamento em você que você não gosta e quando você vê, você está repetindo? Sim, tal. Me recordo dessas perguntas. Então, vamos trabalhar aí, porque conforme a pessoa vai falando, eu vou percebendo aonde está essa tensão e rigidez, né? Por que nós temos dor muscular? Porque aonde está a dor
tem pouca oxigenação. Não vai oxigênio para lá. A respiração está mais encurtada e tal. Então, a fibrila muscular que é envolvida pela fáscia, ela tem uma retração, que é onde está colágeno, elastina, o gel, que lubrifica essa amplitude do teu movimento. Ai, eu não consigo esticar o braço. O que está acontecendo? Às vezes não é o braço. Aí tem que mexer lá nas costas, né? Às vezes a pessoa tem uma dor no ombro e eu vou mexer no tornozelo do pé direito, que está com problema no ombro esquerdo. É umas coisas malucas, sim, mas é isso. Porque a face, ela tem trilhos, sabe? Se você pensar em termos de acupuntura, alguma coisa, a fáscia é a mesma coisa. Ela tem aquele trilho, que a gente chama o trilho anatômico da fáscia. Ela é cruzada, ela é reta, né? Então, a pessoa fala tensão, mais ou menos aonde ela diz, eu vou trabalhar para soltar aquela tensão, né? E a rigidez, ela vem com a tensão também, né? Então, a parte emocional, ela tem, vamos por assim, um estresse, tem vergonha de falar em público, mas precisa falar, então ela contrai. No trânsito, ela fica tensa no volante, quer passar por cima do outro que está na frente, não tem paciência. Aí vai gerando excesso de cortisol. Aí, então, vai trabalhar como um todo. Adaptabilidade do corpo à vida, porque, por exemplo, você fez uma sessão, né? O teu corpo teve uma adaptabilidade à nova forma, entendeu? Ele se adaptou àquilo ali, legal. Então, de repente, a pessoa vai sentindo. Então, isso é a parte de tensão e rigidez, em princípio, né? Aqui também tem aprimora a postura, melhora a qualidade de vida, traz consciência corporal, porque daí ela que andava assim, começa a andar mais. E não é nariz empinado, é somente a postura. Não. Então, veja, por que que chama Rolf integração estrutural do corpo humano? Isso foi que a Ida Rolf falou, né? Tá aqui lá. The integration of human structures, né? Então, a estrutura humana é a integração dessa estrutura humana. Existe uma estrutura, a sua estrutura, a minha, ele. Cada um tem a sua, é única. E a parte do tecido conjuntivo, a parte mole, seria a massinha de modelar, correto? O rolfista, eu gosto muito de dar esse exemplo, é como se fosse um escultor. Ok, eu vejo a tua estrutura, eu reconheço a tua estrutura, certo? Então, eu percebo que a tua estrutura está precisando de um alinhamento, igual o carro. Quando eu atendo o homem, eu falo isso, vamos fazer alinhamento, geometria, balanceamento, ok? Para que não tenha desgaste para que não tenha desgaste dos pneus. Sim. E para que teu carro tenha uma eficiência. Então, se o teu corpo está alinhado com a gravidade, organizado, cara, você vai ficar mais feliz, entendeu? Você não vai ficar tão preocupado, como é que eu estou, Você cria uma autoconfiança porque você sente seu corpo organizado. E a partir desse momento, você tem mais confiança, entendeu? Você não está tão vulnerável à crítica do outro. Eu sei quem eu sou. I know who I am. Ok. Eu sou o que eu sou e tá tudo certo. Porque tá alinhado. Uma das coisas, então, que tá escrito aqui também, mas só para eu comentar. Melhora a performance para atletas, dançarinos e músicos. Isso para quem também desenvolve, tipo, a área artística. Aí entra Eles são mais expostos, né? Aí entra uma história bem interessante lá. Mais uma história minha lá. Não foi um perrengue. Foi uma situação inédita na minha vida de rolfista. Né? Quando eu tinha 16 anos, aqui em Cascavel, eu dançava sem ir para... Dançava dança ritual do fogo, maratona intelectual dos estudantes. E tinha algumas músicas de banda americana que eu amava. E uma delas era o CCR, Cream Dance Clearwater Revival, ok? Eles têm aquela música lá, Have You Ever Seen the Rain? É bem conhecida. Se cantar um pouquinho, talvez eu saiba.
As pronúncias I suas know, na, 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 have you ever seen the rain? Sim. Ok. Então guarda essa. Ótimo. Eu não sabia o que eles cantavam quando eu tinha 16 anos. Uhum. Bom, tô eu lá em Sarasota e o meu consultório lá era dentro de uma escola de yoga. E eu atendia algumas alunas da escola. Aí vem uma mulherona lá, Dana. Eu comecei a atendê-la. Aí ela disse, Maria, acho que isso aqui vai ser bom pro meu marido. Eu falei, o que ele trabalha? Ele é músico. E como Sarasota é uma cidade ali no Golfo do México que tem muitos barzinhos, deve ser da banda aí, de algum bar, boteca, alguma coisa. Eu vou pedir para ele vir aqui. Eu falei, ok, tudo bem. Então, vem o marido dela, eu começo a atender e tal, vai. Ele mais ou menos da minha idade, né, um pouco mais, eu tô com 73, ele deve estar com 76, eu acho. Aí, um belo dia, eu resolvi perguntar para ele, como é que é o nome da tua banda? CCR. Aí, eu liguei que o celular dele, cada vez que tocava, era essa música. O ring do celular, Have you ever seen the rain? Have you ever seen the rain? Mas, aí, eu tirei uma foto com ele. Assim, mas eu tô na minha, né? E mando pro meu filho. Filho, será que... Ô mãe, esse aí é o Stu Cook, é o baixo da banda CCR. Assim. Do nada. Do nada. E ele foi meu paciente durante quase 2 anos. Ele foi o quê, desculpa? Ele foi meu paciente durante quase 2 anos. De parceiro. Não, paciente. Ele viajava, fazer o tour pela Europa, não sei o quê. E ele veio pro Brasil, teve tocando em Curitiba. A minha família foi lá assistir, ele deu os ingressos de brinde e tudo mais, assim, sabe? Super simples. Então, são coisas que, de repente, ele mora em Sarasota. Uhum. Uns perrengues legal. Esse é um perrengue legal. Opa! Tá, o Stu Cook, sabe assim? E ele viajava lá. Ok, my little girl, fix me. Então eu chegava lá e dizia, ok, minha garota, me conserta aqui que eu tenho dor. Então, justamente, aqui, falando de músico, essas coisas, como ele tocava baixo, né? E aquele peso da guitarra aqui, né? Então tinha uma torção realmente na parte do superior do corpo. Mas, e como ele batia muito o pé esquerdo no chão para marcar o tempo, né? Não é baixo? Marcar o tempo. É o baixo é a guitarra. Tá o baixo certo. Marcar o tempo. Então, tinha uma questão da perna esquerda com o ombro direito dele. Então, eu sempre estava alinhando esse cruzamento dele. Sabe? Porque não percebe, é igual caminhar, né? A pessoa não nota. Então, essas coisas acontecem. Então, eu trabalhei já, por exemplo, com bailarino, com golfista, né, que joga golfe. Lá tem muito campo de golfe na Flórida, então eu trabalhava com muitos jogadores profissionais de golfe. Trabalhei com moças que jogavam voleibol também, né? Eu quase que tinha que, mas com você também, né? Mais uma maca lá para o tamanho. Não, meus pés ficaram pro lado de fora. Pois mas então tudo isso faz parte da minha história do golfe, né? E hoje isso está sendo o seu carro-chefe, a linha de frente do seu segmento. Sim, o Rolf, sim. Hoje está ativamente 100% trabalhando e focado nisso. Eu trabalho nisso aí, na parte do Rolf, da integração estrutural e a parte emocional. Eu trabalho também, faço um trabalho paralelo a isso, com mulheres que fizeram câncer de mama, né? Eu fiz um trabalho de observação clínica em 2008, numa escola de medicina em Paris. Apresentei um trabalho sobre isso. Mulheres que fizeram câncer de mama ou estão no processo têm um padrão de comportamento semelhante. Foi feita uma pesquisa em Curitiba e 78% delas apresentaram esse padrão de comportamento, né? Então, o trabalho que eu faço com elas entra um processo do Rolf, mas entra bastante também a recuperação da autoestima do corpo feminino. Mas o Rolf está presente para reorganizar e reestruturar toda aquela parte da mastectomia ou alguma coisa assim. Que se perde. E se perde, tem a parte emocional, que às vezes o marido não dá o apoio, até abandona, sabe? Assim, tem situações bem críticas, né?
Então, eu entro bastante com a parte de suporte emocional, mas o Rolf está presente. Todas as áreas. Tá em todas as áreas. Graça, como que as pessoas podem encontrar o teu trabalho aqui em Cascavel? Só entrando no meu Instagram, né? Tem meu telefone lá, entre em contato diretamente comigo e agenda uma sessão. Tá. E outra coisa em relação também ao Rolfing, do dia 19. Fique à vontade para falar. Ah, sim. Então, dia 19 de maio é aniversário da doutora Ida Rolf. É ela que desenvolveu essa técnica no Instituto Rockefeller em Nova York, na década de 45 a 55, né? Ela subiu numa condição de diretora geral, porque tinha poucos homens que foram para a guerra, aquela situação toda, né? Então, ela tinha acesso aos laboratórios. E nos laboratórios ela percebeu a eficácia da fáscia e porque ela também tinha caído de um cavalo e ela estava com uma dor e não conseguia resolver aquilo. Então, ela fez o mesmo processo com ela e foi desenvolvendo isso. Depois ela mudou para a Califórnia, em Salem lá, porque a Califórnia nessa época estava muito assim o movimento da terapia integrativa, alternativa, aquela coisa toda. Até o Guy Yarsa, que muita gente conhece aqui do Brasil, foi o primeiro brasileiro a ser rolfado por ela, lá na Califórnia, né? E foi expandindo isso aí, e alguns psicólogos aqui no Brasil começaram, então, a perceber que isso estava expandindo e trouxeram para o Brasil em 78. Mas, ok, dia 19 de maio, aniversário da doutora Ida Rolf, né? E ela tinha o hábito, do dia do aniversário dela, atender de graça crianças, apenas crianças, né? Então, eu, Maria das Graças, vou atender de graça a partir do dia 19 de maio até o dia 24. Eu vou estender uma semana a mais. Vai ter uma campanha, está tendo já uma campanha nacional, né? Em algumas cidades do Brasil, são 15 cidades do Brasil que estarão atendendo nesse dia, eventos, palestras, né? É tudo free para que as pessoas tenham conhecimento do que é o Rolf. Mas como Cascavel, eu estou abrindo aqui agora em Cascavel, faz pouco tempo, eu estou com meu consultório faz 20 dias, não é isso? Eu passei por umas 3 clínicas aqui em Cascavel, mas agora eu tenho o meu consultório, então a agenda fica aberta para o horário que é adequado para mim e para a pessoa que eu vou atender. Sim. Né? Então eu abri aí, praticamente quase que o mês de maio, a primeira sessão é free. Aí, se a pessoa quiser continuar, evidentemente vai ter o valor da sessão. Ótimo. E aí entra de 10 a 15 sessões. De 10 a 15 sessões, de acordo se a pessoa tem uma escoliose, por exemplo, criança que tem escoliose, 10 sessões é pouco. Tá ótimo. Então, dia 19 agora de maio, até o dia 24 de maio, as sessões serão gratuitas e tem que... A primeira sessão. Sim, a sessão desse dia, né? Do dia 19 a primeira sessão. Ao dia 24. A primeira sessão que a pessoa for fazer. As demais, de acordo com o que ela quiser, ela fecha contigo. Ok. Você tinha um livro? Eu tenho um livro. Eu até nem trouxe o livro hoje, que eu queria só falar sobre o Rolfing, né? Porque o livro que eu falo sobre amor e dinheiro... É outra coisa. É outra coisa, mas veio também em função desse meu trabalho, né? E eu trabalhando com o Rolf, eu conheci muitas pessoas, numa época que eu estava em Curitiba, riquíssimas pessoas, assim, sabe? Pessoas muito conhecidas no âmbito nacional, e de repente chegava e falava assim, Graça, a minha vida é uma merda. Eu disse, mas como assim? Sabe? Na época eu estava nos Estados Unidos, essa pessoa estava aqui, ele ligou desesperado e tal, dali 2 semanas ele morreu de infarto, com 73 anos, né? Mas ele trazia muita questão, não é que o dinheiro faça mal, o dinheiro é sagrado. Agora, como que a pessoa lida com o dinheiro é outro evento, é outra situação, né? Porque tem muito trauma, muita situação, e a pessoa não sabe, acha que se tem dinheiro não pode ter amor.
Se tem amor, não pode ter dinheiro. Aí tem uma frase, né? Sorte no... Sorte no amor e... Quem? Como é que é? Eu não vou lembrar. Azar no jogo, sorte no amor. Tipo Mas isso. o amor também é um jogo. Isso é do Paulo Leminski, ele fala isso. Tem uma frase dele lá no teatro aqui, escrito sobre isso. O amor também é um jogo. Então, veja. Gente, a gente tem direito às duas coisas. Eu escrevi esse livro em 2008 e reescrevi agora esse ano, certo? Uhum. Então, ele tá por aí, quer comprar na Amazon, tá lá, né? Amor ou dinheiro, qual a sua prioridade? Mas eu vou dar ênfase no livro um pouco mais pra frente. Tranquila. Certo? Agora eu quero falar do Rolf, e que é esse ponto mais fundamental, sabe, assim, para as pessoas conhecer, experimenta, gente, não tenha medo. Isso é verdade. É diferente. É novo, não tenha medo novo, porque a gente precisa mudar também algumas coisas, que isso é uma rigidez. Mas você não quer sair de lá. E vai afetar o corpo, com certeza vai afetar. Esse livro da Aida, ela foi produzido e publicado em que ano? Esse aqui foi publicado em 1973. 73. Uhum. E aqui ele fala, tem toda a história do Rolf, né? Ele tá contigo faz bastante tempo já, hein? Tá. Na verdade, isso aqui eu ganhei de um amigo, que o meu eu deixei nos Estados Unidos, né? Que eu não sou de carregar nada. Eu notei. E aí também é outras histórias, né? E eu tenho um amigo que mora em Bem Curitiba, desapegada. que é médico, o homeopata. Eu fui nele agora, logo que eu voltei dos Estados Unidos, eu fui lá. Eu disse, Graça, eu tenho um livro aqui que eu vou te dar. Que eu acho que vai fazer bem pra você. E não é que ele me dá esse livro? Eu falei, Vitoldi, você vai me dar esse livro? Com todo prazer, minha amiga. Você, pra mim, é a melhor rolfista do mundo e merece ter esse livro. Aí ele me deu o livro. Você vê, eu deixei um lá, ganhei o outro. Então pronto. Pronto. Tá tudo certo. Eu acredito que isso é um dos significados pelo qual a gente não deve se apegar às coisas. Porque quando a gente se desapega de algo, porque a gente tá fissurado naquilo ali, você deixa de ganhar outras coisas muito maravilhosas. Por mais que você deixou um livro que você gostava, mas você teve a oportunidade de ganhar outro. Tem gente que, né? Essa flor é minha. Não, é minha. E não larga, sabe? Então, porque na verdade isso é um padrão de comportamento, né, Suelen? Uhum. O apego, o exagero, sabe? Tem aquela Mas também coisa... não ser desapegado demais também não, né? Não, tô dizendo, não dou bola pra dinheiro. Não, pera lá, eu gosto de dinheiro, né? Mas eu não idolatro ele. Sim. Tipo assim, eu tenho dinheiro, mas não vou comer isso aqui porque eu não quero, porque de repente tem uma tendência familiar, alguma coisa, eu tenho medo de ficar sem. Uhum. Então, o processo do trabalho corporal, você perceber como o teu corpo se organiza e você se permita ter prazer, né? Porque muitos a gente deixa de ter prazer pelo medo de gastar. Não é gastar sem ter. Sabe? Aí tem o outro lado. Também. Aí tem a compulsão, porque já que eu gastei, eu vou pesar na jaca, daí vai vir a conta, né? Uma hora a conta vem. Então tem tudo isso dentro daquele livro também que eu escrevi, sabe? É encontrar o equilíbrio. Uhum. É como você trabalhar com a fé e o medo. Eu tô falando isso porque eu tive uma pessoa, ela disse, eu tô trabalhando tanto meu medo, tô colocando tudo na fé. Eu falei, espera lá. Acolhe o medo também. Acolhe o medo e a fé, porque os dois têm força. É igual a tristeza do dia lá. Já pensou se você juntar essas duas forças para uma coisa maior, né? É como assim, eu tenho medo, mas vou. Então, não brigue com medo. Não brigue com nenhum sentimento que não vai dar certo. Ele vai ficar insistindo. Ele vai ficar insistindo porque ele está trazendo um ensinamento. Sim. Abra para o ensinamento. Let it go, let it God. Não adianta. Que nem gozar. Let it go. Porque se você segurar, não vai dar certo. Você vai ficar rígida. Vai ficar rígida. Solta, porque é a melhor coisa. E dê risada e viva a vida. O Reich dizia Tudo isso. Bom, Aline? Sabe, o Reich, que é da linha da corporal, né? Ele escreveu um livro, A Função do Orgasmo. Qual a função do orgasmo? Relaxar os músculos. Soltar residual de toxina. Vai embora.
Sabe assim? Naquele momento, é uma pequena morte. É. Morra, que depois você ressuscita. E volta melhor ainda. Ressuscita, revive, né? É Meu isso aí. pai. Gente, Aline, quer fazer uma pergunta? Alguma coisa sobre Rolfing? Anderson? O Anderson tá Também não? focado ali. Aqui. Não tava ouvindo nós, não tem problema, tá tranquilo. Vamos, eu tenho só mais uma pergunta aqui, deixa eu ler lá. Vontade. Pra você aqui. A pronúncia do nome dela é Aida, mas o Rolfing é o sobrenome dela ou é um método? Ah, sim. O nome dela é Aida Pauline Rolf. R-O-L-F. Do sobrenome dela veio Rolfing, Uhum. que é o rolfando, né? Então, porque Aida, a gente está falando em inglês. Mas Sim. pode falar Ida, Rolfing, que tá tudo certo. É como se você falar John Kennedy ou João Kennedy, né? O que eu ia perguntar em relação ao nome, por causa da origem do Rolfing. Então, Sim. vem do sobrenome dela, sobrenome que é dela. Rolf. Então, ela fez. Ela era descendente de alemão, mas ela nasceu em Nova York, no Brooklyn. Brookings. A pronúncia daí, quem tem que enfatizar é você. Eu fiquei com... Eu não pronuncio. Pra mim é Aida e pronto. Então, Agora eu não ok. consigo ler mais como Ida. Ah, good. Agora é só Aida. Porque eu acho que é o correto, né? Então é isso. Tá, então mais uma vez as redes sociais da Graça para as pessoas encontrarem o seu trabalho, conhecerem mais como é esse movimento, porque aqui, ó, Rolf, integração estrutural, corpo e movimento e equilíbrio. Sim. Terapia integrativa. Na verdade é a integração do corpo, né? Uhum. Pelas emoções e pelo toque e pelo movimento. Porque tem o Rolf estrutural e tem o Rolf movement, que você faz com a pessoa durante aquelas 10 sessões e faz um intercalando um movimento. Porque o que acontece? Depois que você mexe na estrutura, você sente a leveza do teu movimento, a eficiência do movimento nas tuas atividades. Seja caminhar, dançar, amar, transar. Enfim, essa capacidade de você perceber o que é teu corpo, a tua percepção corporal traz autoconfiança, sem a menor dúvida, né? Então eu digo sempre, não brigue com seu corpo. Primeiro, não fale que você quer perder peso. Quem perde vai achar. De volta. Então, olha, quero abaixar o peso, eu quero me organizar, eu quero ficar mais saudável. Não diga jamais, quero perder barriga. Já pensou se você perde barriga? Vai tudo junto, todas as vísceras. Eu quero organizar meu abdômen, sabe? Assim, porque a gente brinca, mas a palavra tem força. Tem demais, era isso que eu queria concluir. Eu tenho uma amiga minha que ela fala, a Ivonete, a boca fala para os ouvidos que estão perto. Exatamente. Então, eu estou falando, o que eu estou emanando, não sei como que é a pronúncia. Como que eu estou fazendo, né? O que eu estou colocando para o universo, você vai mandar de volta, porque é um eco. É igual o que você disse assim, eu não tenho dinheiro, isso, aquilo, é tudo uma crença. Então, Exatamente. Se você começar a mudar essa forma de pensar e verbalizar, vai ser muito melhor na forma. Então, assim, eu amo meu corpo. Exatamente. Por exemplo, eu amo meus 2 joelhos, eu amo minhas mãos, eu amo meus olhos. Lógico, é o que a gente tem, então vamos cuidar, né? Sim, vamos cuidar desse corpo. Templo. É o templo. É a melhor coisa que a gente tem e é único, né? Na ausência nossa não tem ninguém, né? É o único. Na ausência do nosso corpo não tem mais ninguém. É o templo. Mas é isso. Mais alguma coisa que você queira? Refaça o convite às pessoas para o dia 19. Gente, então aí, ó. A partir do dia 19 de maio até o dia 24, eu estarei atendendo livre, free, uma sessão de Rolf para as mulheres ou crianças, né? Nesse primeiro momento, eu estarei trabalhando com as mulheres. Ótimo. Okay? Telefone para contato? Pode passar? Pode passar. Então, o meu telefone é 48 999 75 5532. Mas se entrar no meu Instagram, tá lá também, tudo certinho. Arroba? Rolf
Graça Vilas Boas Rofer, olha só. Ótimo. Então tá bom, a gente encerra por aqui. Muito obrigada. Sueli. Foi divertido. A gente começou com uns perrengues ali, depois falamos um pouco sobre a área profissional, mas é isso mesmo, Graça. É isso aí. Eu desejo muito poder colaborar com quem tenha vontade de experienciar o Rolf, ajudar no alívio da dor, na confiança de ser mulher, valorizar, independente da idade que tem, viver bem a idade que tem, né? E aos profissionais da área de saúde, fisioterapeuta, psicólogo, que queiram fazer essa formação, eu estou aqui para orientar e seguir em frente. Entendeu? Isso é muito bom. A quem está nos ouvindo, quem acompanhou esse episódio até o final, toda a área da saúde, fisioterapeutas, médicos, que tem a intenção aí de se aperfeiçoar, de melhorar, de buscar, já conhecem, eu digo no sentido de levar isso para as clínicas, para desenvolver um trabalho muito bacana aqui em Cascavel. Entre em contato com a Graça, que vocês vão conhecer uma profissional maravilhosa aí no segmento. Eu experimentei, então eu posso dizer que foi muito bom. E é isso. O episódio de hoje fica por aqui. Encerramos mais um episódio. Obrigada a você que está aí. Ative o sininho, compartilhe, comente. Se você já conhece esse segmento, como que eu posso chamar aqui? Método Rolf. Esse método Rolfing. Comenta aqui, deixa um alô aí se você já experimentou. Se você tem interesse em saber como faz, entre em contato. Até o seu comentário que a gente pode passar para ela aqui e ela vai atender. Lembrando que dia 19 a 24, as mulheres, a primeira sessão é free. E o podcast de hoje, o Cascacite, encerra em agradecimento e também em parceria a VJK Fitness, assistência técnica para aparelhos de ginásticas para academias e condomínios. Muito obrigada!